Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e está começando agora o programa Fora da Curva, que tem reprise às 10 horas da noite. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Você pode acompanhar o nosso programa ao vivo também pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva, e participar pelas redes sociais. A pesca artesanal se caracteriza pelo trabalho familiar e comunitário e guarda um saber milenar de técnicas tradicionais. É uma atividade econômica que se apresenta como referência para o desenvolvimento de um modelo econômico sustentável. Mais de 50% dos peixes e frutos do mar que consumimos vêm desse tipo de pesca. No Recife e região metropolitana, a pesca é uma atividade rotineira, tanto nas praias de Boa Viagem e Pina, como nos rios Capibaribe, Beberibe, Tegipió, Jordão, entre outros. Apesar da importância social, econômica e ambiental, os pescadores sofrem com a falta de condições de trabalho, especialmente o acesso ao território pesqueiro. Por isso, o programa de hoje pergunta: a especulação imobiliária vai acabar com a pesca no Recife? E a falta de políticas públicas, a ausência de políticas públicas também. No estúdio estamos com o antropólogo e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Pedro Silveira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Estamos também com o pescador da Vila da Imbiribeira, Fábio Pereira. Bom dia, Fábio. Bom dia, dona Paula. Bom dia, ouvintes. E também com Edson Fly, do Núcleo de Comunicação Caranguejo Sá, da Ilha de Deus. Bom dia, Edson. Bom dia, Paula. Bom dia a todos e a todas. Bom, para começar, Fábio, quais são os problemas que o avanço da especulação imobiliária causam para os pescadores? Justamente o seguinte, porque quando eles começarem com passeios, com esses seus ônibus, não vai ter espaço mais para nós pescadores soltar as caceias, pescar de tarrafa, e justamente com as dragagens que eles vão fazer, né? Porque se eles forem dragar as cruas em cima do batelão, a crua do Pina, onde é que a gente vai tirar o nosso sustento? O marisco. Onde é que a gente vai tirar sururu? Porque a dragagem que eles vão fazer ali para passar esses ônibus vai ser no mínimo 11 metros de fundura, entendeu? Eles tirando essa quantidade de detrito de cima da crua, tem muitos pescadores e pescadoras que não vão poder retirar. Alguns sim. Alguns vão conseguir mergulhar a essa profundidade e outros não. E justamente também outra questão, né? Porque quando eles efetuarem essa dragagem, os pescadores vão passar no mínimo 2 anos, porque o território é grande. E eles não vão dar o subsídio para nós, pescadores. Essa dragagem é um plano que ainda vai acontecer, Edson? Então, na verdade, quando se trata de especulação, quando se trata de especulação, ela não é só imobiliária. Ela é sobretudo do capital, da questão dos grandes empreendedores, não é? Essa questão, quando ele fala da dragagem ou desassoreamento dos rios, é claro que quem conhece os caminhos dos rios são os pescadores, não é? As trilhas fluviais da cidade do Recife, quem conhece são os pescadores. Eles sabem exatamente onde devem ser desassoreados ou não. Quando o Fábio levanta essa questão do transporte fluvial, que é um projeto de governo, né? Fica muito claro que a maior ameaça se dá justamente por conta das políticas públicas que são efetuadas nos rios, não é? Por exemplo, a privatização das águas em Recife, ela se dá por diversos viés. São por grandes empresários imobiliários, mas também pelos que fazem as marinas nos portos, né? Por exemplo, em Brasília Teimosa, os pescadores estão proibidos de atracar suas embarcações. Por quê? Porque tem as grandes marinas e tal, e é proibido os pescadores e pescadoras chegarem a 20 metros de distância do limite que eles deram. E é um lugar que originalmente é da pesca artesanal. Claro, Recife é uma cidade tradicional pesqueira, porém descaracterizada.
principalmente pelas políticas públicas, pelos grandes empreendimentos e políticas públicas, não é? Tudo que em todos os lugares, todos os ambientes que nós imaginarmos em Recife é proveniente, ou seja, a sua origem vem dos mangues, dos rios e dos mares. Então, assim, Recife, se discute Recife por diversos viés, como capital urbana, como uma cidade próspera em diversos setores, mas não visualizam a verdadeira identidade da cidade, que é a partir das águas. E, obviamente, os pescadores e pescadoras seriam os primeiros indivíduos a chegarem nesse ambiente e ocupá-los de uma forma não só de moradia, mas também de sustentabilidade. Pedro, quer dizer, o ir e vir, né, ao território pesqueiro, quer dizer, o próprio acesso ao território pesqueiro, né, parece que é um dos problemas centrais da pesca artesanal, né? Esse é um dos problemas, né? Eu acho que a gente pode colocar o caso de Recife dentro de um panorama nacional e até mundial mais geral, em que os pescadores, eles habitam áreas, né, próximas aos corpos d'água, aos cursos dos rios, à beira do mar, né? Que são áreas que estão sempre em disputa e sempre em conflito, né, e sempre com grandes interesses econômicos sobre eles, né? Então a gente pode imaginar que no Brasil o dado é que 2/3 da população brasileira mora a menos de 200 quilômetros da costa, né? A gente vê como que as praias são valorizadas, como que as principais cidades brasileiras se localizam na beira do mar, né? E os pescadores, eles têm um tipo em geral, de uso desses ambientes aquáticos que é um uso comunitário, um uso comum, né? Então os mares, os rios, os mangues são áreas em que vários pescadores circulam, né? E que eles habitam esses lugares, mas não necessariamente eles são donos desses lugares. Então quando esses lugares passam a ter donos que impedem o acesso ou que fazem iniciativas como essa que o Fábio estava falando, né, de mudanças no curso natural dos rios, mudança nas croas onde são capturadas as espécies, né? Então, isso tudo faz com que os pescadores cada vez mais vão perdendo os seus territórios. Vamos ouvir o depoimento do pesquisador também da pesca artesanal, Tarcísio Quinamo, da Fundação Joaquim Nabuco, que ele destaca esses problemas que são enfrentados pelos pescadores. Entendo que os principais problemas da pesca artesanal são problemas que afetam a todos nós. São questões relacionadas à poluição hídrica, destruição de ecossistemas costeiros e a privatização de espaços públicos de uso comum, em detrimento da maioria da população. No caso específico da pesca no Recife e região metropolitana, temos uma conjunção de fatores, como a construção de grandes complexos portuários e industriais, de grandes shopping centers em áreas de mangue, de obras de infraestrutura que, além de destruir ecossistemas, afastam os pescadores e pescadoras de seus territórios, de suas áreas tradicionais de pesca. Isso com a anuência e mesmo o estímulo do poder público, como se não enxergasse esses profissionais da pesca que estão ali desenvolvendo sua atividade e contribuindo para a produção de alimentos e para a segurança alimentar da sociedade. Edson, quer dizer que essas políticas que o professor, o pesquisador Tarcísio Quinamo e que vocês estão falando aqui no programa, elas passam longe dos pescadores, quer dizer, elas não consideram, não fazem nenhum diálogo com a demanda dos pescadores. Inclusive, negam a existência de pescadores, não é? Aí, voltando um pouquinho à história do transporte fluvial, que é uma das iniciativas de Estado, não é? Vendendo esse projeto como se fosse inovador, na verdade,
E, na verdade, trata-se de um projeto, de uma ação ou de hábitos da cidade, não é? E esse projeto ele surge como inovador, quando, na verdade, ele nega a existência não só de pescadores e pescadores, mas, sobretudo, das espécies dos mangues, dos rios e dos mares em Recife. Isso é que é o que é mais dolorido, ou seja, não se tem nenhum compromisso, pelo menos não se expressa, não se vê isso quanto políticas públicas, não se expressam isso quanto valorização dos pescadores, por exemplo, e muito menos dos seus territórios. As comunidades, por exemplo, a comunidade do Bode, que é uma das comunidades mais antigas do ponto de vista de pesca em Pernambuco, em Recife. Essa comunidade, ela é, como tantas outras, ou como quase todas ou todas as outras comunidades, elas são vistas como problema social e não quanto potencial da cidade. Não se vê quanto a origem da cultura, da identidade cultural da cidade, né? Os rios, eles só servem pelo que a gente sente, pelo que a gente percebe, só serve apenas para jogarmos os dejetos, né, e as excreções, não é? Seja ela humana, animal ou química, não é? Quer dizer, está muito distante essa... Quer dizer, não há compatibilização possível entre esse modelo de desenvolvimento dito moderno com o modelo de desenvolvimento sustentável, Pedro? Eu acho bem interessante isso que Fly coloca sobre uma antiguidade e uma questão da pesca como na própria origem do Recife, né? Porque não sei se vocês já pararam para pensar, isso foi uma coisa que eu percebi quando eu vim morar aqui há mais de 10 anos, a quantidade de bairros e localidades de Recife que tem nomes relacionados à água, né? Peixinho, Águas Compridas, córrego disso, córrego daquilo, Água Fria, né? Então, Recife é uma cidade, ilha disso, ilha daquilo, às vezes não são mais ilhas, né? Já foram aterradas, né? Então, o que a gente percebe no processo de crescimento da cidade do Recife, essa invisibilização da atividade da pesca, que tem a ver com uma homogeneização do que se quer para a cidade, né? Recife é uma cidade diversa, uma cidade múltipla. Essa diversidade tem a ver com a natureza, quer dizer, o mangue é um ambiente de produtividade, os rios são um ambiente de produtividade e diversidade biológica, e essa diversidade biológica está ligada totalmente à diversidade social. Os pescadores, têm muitos tipos de pescadores que desenvolvem muitos tipos de pescas diferentes, tem marisqueiras, tem catadores de caranguejo, tem pescadores nos estuários, tem pescadores no mar, tem pescadores de camarão, tem vários tipos de pesca diferentes que estão relacionados a essa diversidade de atividades. E você invisibilizar isso, acabar com essa diversidade dos rios e você asfaltar tudo, canalizar todos os rios, você ter um projeto de cidade que não serve à diversidade. Então, essa discussão está totalmente ligada a uma discussão de direito à cidade, né? E assim, eu acho interessante, assim, tentando fazer uma resposta direta a essa pergunta que é feita no programa, né? Eu acho que enquanto existir o último rio, o último mangue e o último pedaço de mar com pescados, vai haver pesca, porque a característica que a gente percebe apesar de tudo, a pesca artesanal resiste, né? Então a pesca tem esse caráter de resistência, né? E isso, o pessoal da Ilha de Deus, por exemplo, pode dar uma aula sobre isso, né? Então, apesar de tudo contra, a pesca ainda resiste, né? Paula, só um instante. É interessante como, por exemplo, aqui pertinho a gente tem aqui a Ponte de Limoeiro. Sim. Que é um grande potencial de pesca, mas não só da questão da prática, do ofício da pesca, mas também as outras expertises, como, por exemplo, funciona um estaleiro, funciona uma oficina mecânica de reparação dos barcos que vão para o mar. Funciona uma espécie também
também de galeria, onde as pessoas tecem as redes para ir para o mar, costuram as redes. Mas como é conhecido aqui, que é bem vizinho aqui do núcleo de Rádio TV, mas como é conhecido em Pernambuco esse espaço? Pela mídia, principalmente pela mídia comercial. Ela é conhecido como um espaço de prostituição e marginalização do ponto de vista perverso. Ou seja, deixam o potencial da Ponte do Limoeiro como um território pesqueiro que é Santo Amaro, como uma comunidade tradicional pesqueira que é Santo Amaro, não é? E todas essas expertises é um espaço que agrega 172 pescadores que são distribuídos em toda a cidade do Recife, desde os morros até as planícies, mas deixam esses pescadores e pescadoras invisíveis e visibilizam a marginalidade do ponto de vista pejorativo, porque marginal somos todos nós. Nós somos de uma cidade, Recife, uma cidade estuarina, então todos nós somos marginais, porém marginais de potencialidade cultural na cidade que precisa ser reconhecido. Nós estamos discutindo hoje, para quem acaba de sintonizar, o programa Fora da Curva discute a especulação imobiliária vai acabar com a pesca no Recife, na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que acaba de sintonizar, estamos discutindo a especulação imobiliária vai acabar com a pesca no Recife, com o antropólogo e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Pedro Silveira, o pescador da Vila da Imbiribeira, Fábio Pereira, e o comunicador do Núcleo Caranguejo Sá, Edson Fly, da Ilha de Deus. Sobre a questão da invisibilidade, eu vou querer ouvir Fábio, mas vou chamar logo o depoimento do pesquisador Tarcísio Quinamo, que ele fala muito essa questão, como a cidade está de costas para os pescadores. Vamos ouvir. Entendo que essa invisibilidade do pescador é outro aspecto do problema. Uma invisibilidade que, no caso do Recife, já retirados das praias, os pescadores desenvolvem suas atividades debaixo das pontes, nos manguezais. E às vezes a gente passa na rua e não se dá conta que ali ao lado tem pescadores produzindo, desenvolvendo seu trabalho. No entanto, esse problema vai muito além. Mesmo em áreas da região metropolitana, onde a pesca é muito presente, como no caso do município de Itapissuma, o pescador é invisível aos olhos do poder público e do empresariado, que promovem atividades que degradam o ambiente, desconsiderando que existem milhares de pessoas que estão ali trabalhando na pesca, pessoas que pelas próprias características socioculturais não podem ser incorporadas aos processos dos novos empreendimentos. Acredito que o seminário sobre pesca urbana, uma iniciativa do Centro Caranguejo Sá e do Conselho Pastoral dos Pescadores, que a Fundação Joaquim Nabuco e várias outras instituições abraçam, por entendermos a importância desse processo, vai contribuir para que pescadores e pescadoras se reúnam para discutir suas inquietações com a comunidade acadêmica e com outros segmentos da sociedade e o poder público. Posso falar? Fábio, como é que você vê aí essa questão da invisibilidade? Essa questão da invisibilidade é constante. Nós pescadores, a gente não tem um plano de saúde, nós não temos nada que o governo nos dê para nossa saúde. Também, quando a gente chegamos num posto de saúde ou numa UPA, posso citar esse nome? Pode. Chegamos num posto de saúde, numa UPA, eles perguntam logo, é pescador? De onde foi esse corte? Foi da Mará? Podemos fazer nada não, vamos para casa? Não tem atendimento? Não tem atendimento praticamente. Dá uma tetânica nele, a gente não pode costurar, a gente não pode fazer nada. Eu digo isso
convicção comigo mesmo. Levei um corte profundo no pé esquerdo, cheguei na UPA da Imbiribeira para fazer um ponteio. Chegou lá, entrava uns 2 dedos de fundura, o corte. É pescador, é. Foi aonde? Foi na Maré, pra casa. Pegaram água oxigenada, colocaram no meu pé. Não me deram atendimento. Eu mesmo fui o meu próprio médico. Eu mesmo me cuidei em casa. Isso não só comigo, com muitos pescadores isso acontece. Muitos. Também, num fato também, como eu posso falar para você, de ajuda, de empresário, esses negócios. Oxi. Não tem nenhum diálogo com o poder público, nenhum. Nem com o empresariado? Nenhum. Se não for a parceria que a gente tem com algumas ONG dessas que encontra aqui, que nem mesmo o Caranguejo Sá, nosso amigo Edson, para nos dar uns apoio. O pescador, ele é discriminado de todas as formas. Para você imaginar, eu sou pescador há 25 anos. Eu tenho 32. Onde é que você pesca, Fábio? Eu pesco no canal da Bacia do Pina. Pesco também aqui na região aqui da Ponte do Limoeiro. Ali, todos os cantos daqui, todos os rios o que é que você pesca? Eu pesco sururu, sururu, marisco, tainha, comurim, robalo. Sim. Eu participo em todas as áreas de pescaria. Todo mundo me conhece. Sou conhecido mais na área de pescaria como Binho. É jogando a tarrafa, é? Jogo tarrafa, caceia. Como é a caceia? A caceia é aquela rede de espera que a gente coloca ela. Ah, rede de espera, certo. E então, o sururu é que nem vocês sabem, mergulho, galé. Pronto. Um fato incrível que eu fiquei sabendo que tem outras áreas aí de pescadores que elas recebem o tecido pro seu trabalho, entendeu? Recebe, tipo, caixa de isopores, eu fiquei sabendo. Essa fonte que me passou isso, uma pessoa rochida que convive no meio, entendeu? Que tem outras áreas de pescadores aqui na região de Pernambuco, é aqui de Pernambuco, recebe e nós aqui não. Isso quer dizer que um grupo de associação é melhor do que o outro. Vai haver nos dias 18 e 19, né? Segunda e terça-feira que vem, o encontro de pescadores e pescadoras, que vai ser realizado no Memorial de Medicina, que fica no Derby, e vai reunir várias comunidades pesqueiras para discutir as dificuldades, né? Inclusive, o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais, MPP, vem realizando desde junho de 2012 a campanha nacional pela regularização do território das comunidades tradicionais pesqueiras, para recolher a assinatura de 1% do eleitorado brasileiro, cerca de 1.400.000 assinaturas, para a demarcação dos territórios pesqueiros. Diferentemente das populações indígenas e quilombolas, os pescadores artesanais não têm uma lei específica de demarcação do território. Pedro, como é que o movimento tem desenvolvido esta campanha? Essa campanha já dura alguns anos, né? Acho que tem quase 10 anos, né? Desde a constituição do movimento, né? Dos pescadores e pescadoras artesanais. E a questão é a seguinte, né? Existe uma articulação dos pescadores e que tem tentado encontrar soluções para que esses territórios sejam reconhecidos, que os pescadores continuem podendo desenvolver suas atividades saudavelmente e que tenham melhoras na sua vida. O movimento que tem acontecido é sempre o contrário, né? Sempre a perda desses territórios, a poluição, né? Que inviabiliza essa pesca. Até um tempo atrás, a única forma que os pescadores e pescadoras artesanais tinham de reconhecer um território pesqueiro era solicitando ao governo que criasse um tipo de unidade de conservação ambiental que se chama reserva extrativista, né? É uma solução que foi importante para muitos lugares, certo, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, na divisa de Pernambuco com a Paraíba, a gente tem a reserva extrativista Acaú-Goiânia. Isso protege, né, da privatização daquele território? Protege, porque a área se torna uma área pública, né? É claro que tem várias questões que precisam ser trabalhadas, né? Inclusive a participação comunitária, inclusive às vezes o próprio Estado tem pouca força para barrar os impactos de certos empreendimentos, mas em um certo momento essas reservas extrativistas foram vistas como a única solução possível. Só que é uma solução que não serve
para todas as situações de pesca e que ela não é viável em todos os lugares, né? Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco tinha 4 propostas de solicitação de reservas extrativistas. Apenas essa de Goiânia é que foi possível de ser criada viável politicamente, né? E o que se faz com os pescadores que estão em outras situações para que tenha esse tipo de reconhecimento? Então, é esse tipo de discussão que gerou no movimento dos pescadores com as pessoas com quem eles têm diálogo, né? De tentar criar uma outra solução legal que pudesse assegurar esses territórios. E o movimento tem trabalhado isso de baixo para cima, tentando um projeto de iniciativa popular de um modelo que possa reconhecer a existência desses territórios e oficializar, né, perante o Estado e que isso possa barrar esses empreendimentos. Mas como a gente percebe que existe um apoio entre os parlamentares praticamente nulo a respeito disso, precisa ser um projeto de iniciativa popular. A própria invisibilidade do reconhecimento do trabalho dos pescadores gera uma invisibilidade nos termos políticos. Mas o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais tem avançado bastante nisso, né? No momento, por exemplo, que os pescadores perderam um dos pequenos avanços, um pequeno grande avanço que foi conseguido, que foi as carteiras de pescador, que é um reconhecimento da profissão, né? Sim. Alguns anos atrás. E eles parou-se de emitir esses registros por um desinteresse político, pelo desmonte do Ministério da Pesca, etc. Os pescadores estão mobilizados e já conseguiram, de certa forma, visibilizar essa reivindicação de que esses registros têm que voltar a ser emitidos, né? E precisa ter uma continuidade desse reconhecimento da condição de pescador. Por exemplo, o movimento também tem se mobilizado com a questão da aposentadoria, né? Sim. Porque, quer dizer, no momento... aposentadoria especial, não é? Para os pescadores? Se chegar a se aposentar, né, dona Paula? Se chegar. No momento em que se reconhece o direito à aposentadoria, se muda a previdência e aí esse direito se perde, né? Sim. É interessante o que o professor traz, porque o pesquisador e professor, porque essa negação dos direitos, ela pesa muito, não é? Por exemplo, são mais de 100 anos de luta dos pescadores por seguridade dos direitos. Porém, sempre foi negado. E hoje, mais do que nunca, não é? Para a gente ter uma ideia, Recife ainda está fora desse eixo, dessa articulação que é feita nacionalmente. Então, assim, os pescadores e pescadoras, eles além de sofrer com especulação imobiliária, com a especulação política, com a falta de políticas públicas ambientais e previdenciárias, na real, eu faço uma leitura que é uma leitura bem crítica acerca da organização dos pescadores, porque eles têm uma organização que arrecada, mas não tem uma organização que arrecada os impostos, mas não tem uma organização para cuidar desses direitos, para reivindicar desses direitos da forma adequada, ou, né? Porque o que é adequado, né? Sim. Inclusive não conseguimos... forma que encaminhe, né? De uma forma segura, sabe? Porque, olha só, como o Fábio colocou, chega num posto de saúde ou num espaço de saúde e os profissionais, eles não compreendem, não entendem a especificidade, né, patológica, muitas vezes, do pescador e da pescadora. E quando se trata da mulher, ainda é bem mais complicado do que com os homens. Sim. Mas as questões, por exemplo, previdenciárias é gritante. Inclusive, com o encontro de pescadores e pescadoras, a gente está muito a fim de mobilizar o pessoal de direito, né, os advogados e tal, para entrar nessa discussão, mas de uma forma que saibam como lidar com a situação, porque inclusive muitos juristas acabam subornando
pescadores e pescadoras pelas suas próprias necessidades, não é? Imagine um pescador ou pescadora que tem 60 anos de idade e que está a ponto de se aposentar, de pedir a aposentadoria e que não é reconhecido pelo INSS, que não é reconhecido pelo médico talvez que lhe atendam e tal, e por aí vai em relação à previdência. E aí de repente entra um advogado na causa e diz assim, ó, eu garanto a causa, para você ganhar a causa, você vai me dar 40%. Ou seja, quando é o certo, é 20%. E aí o pescador, na ânsia de anos, de poder estar dentro desse... De acessar o de seu acessar direito. o sistema e acessar seu direito, ele acaba dizendo, não, se você conseguir, eu te dou tudo. Entende? Pois é, essas questões são muito, muito importantes, vão ser debatidas certamente no encontro de pescadores e pescadoras artesanais, que vai acontecer segunda e terça-feira que vem, no Memorial de Medicina no Derby. A gente está finalizando o programa, agradeço a participação de Edson Fly, de Fábio Pereira e de Pedro Silveira. Passo a palavra só para uma despedida final aí de cada um, Edson. Beleza, eu agradeço mais uma vez pelo espaço. Eu gostaria inclusive que tivesse outra mulher aqui representando as marisqueiras ou as pescadoras, mas eu quero dar um toque em relação a quais são as comunidades que a gente conseguiu pontuar para estarem nesse encontro que vai acontecer no Memorial da Medicina, aqui no Derby. Brasília Teimosa, Bode, Ilha de Deus, Coelhos, Coque, Vila São Miguel, Caranguejo Tabaiares, Vila da Imbiribeira, Vila Tamandaré, Ponto do Limoeiro, Espaço Ciência, Ilha do Maruim. Ok, beleza? Obrigada. Fábio? Gostaria também de agradecer aqui a oportunidade que eu tive, entendeu? Obrigada também pela participação. Eu demonstrar também um pouco da minha angústia que eu vivo sofrendo também como pescador. E desejo um ótimo encontro para vocês. Pedro? Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e muito bem acompanhado aqui nesse programa. E eu queria convidar os ouvintes a passarem a perceber, né, a importância da pesca na região metropolitana do Recife. No seu dia a dia, quando circularem pelas ruas, olharem pela janela, frequentar os lugares que frequentam, perceber a presença e a importância dos pescadores, né? Às vezes a gente está tomando um caldinho de sururu lá em algum barzinho e não está nem pensando de onde aquilo veio, né? E aí eu queria então reforçar aí a importância desse evento do seminário que está sendo organizado e agradecer novamente. Obrigada, Pedro Silveira, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Bom, para quem quiser conhecer mais sobre a campanha, o endereço é campanhaterritorio.blogspot.com.br e nós vamos divulgar na página do programa. E ficamos por aqui. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis, nos trabalhos técnicos Marco Antônio, nas redes sociais Nath Cruz e Álvaro Prado. Esta foi a edição do dia 13 de setembro de 2017. A equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira e amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir Somos Todos Mercadoria? Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.